vem todas as outras coisas. Eu fui convidado por uma gravadora uma vez. A gravadora me fez uma sondagem, não interessa que gravadora foi. Me fez uma sondagem e disse: suas músicas são muito boas e nós gostaríamos muito de ter você no nosso cast, de ter você na nossa lista de artistas. Eu digo: joia, joia. Ele disse: só que a gente tem que mudar algumas coisinhas. Eu disse: e o que precisa ser mudado? Eu estou dando uma de idiota mesmo, né? O que precisa ser mudado? Eu disse: olha, por exemplo, o jeito do senhor se vestir tem que dar uma mudada. Eu digo: e é? Aí comecei a rir. Eu comecei a rir. Tá aí, o que vocês iam vestir em mim, hein? Aí comecei a gozar. Meu amigo, eu sou careca, cara. Eu não preciso de peruca. Eu uso a camiseta que o pessoal me deu aqui. Eu ontem botei outra camisa, porque eu trouxe camisa e eu não vou levar para casa sem usar, mas só por causa disso. A minha esposa passou a camisa, botou no cabide para mim. Eu não tenho esse negócio de estrela, de brilho na testa, de coisa e tal. Não precisa disso. Você está entendendo? Não precisamos disso. Eu ontem contei, eu não sei para quem que eu contei, se foi ontem ou se foi, acho que foi ontem mesmo, que eu contei que nós chegamos numa igreja, a gente estava conversando no carro, eu lembro, a gente vinha do aeroporto, né, conversando no carro, e aí disse: você passou aquele tempo de ter problema com as igrejas, com bateria? Eu digo: claro que sim, eu não sou tão garoto assim. E então chegou uma igreja que a gente foi tocar, e quando a gente parou com o ônibus, que a gente tirou a bateria, o pastor quase teve um troço. Ele ficou vermelho. Eu senti o drama dele. Eu disse: pastor, eu percebi que o senhor sentiu uma coisa estranha quando a bateria desceu do ônibus. Se o senhor tem algum problema com relação a isso? Ele disse: seu pastor, eu pessoalmente não, mas minha igreja nessa igreja nunca entrou uma bateria. Eu acho que ia ser um problema sério se entrasse uma bateria aqui. Sabe o que eu podia ter feito, meus irmãos? Eu poderia ter feito, como um homem comum, ou como um artista, eu ia poder dizer para ele: então tá bom, gente, bota tudo para o ônibus de novo. Pastor, tranquilo, a gente vai embora. Mas o caminho não foi esse. Qual foi o caminho, pastor, então? Quero saber. Eu cheguei para o meu baterista, né, e disse: você poderia adorar a Deus hoje sem tocar bateria? Ele disse: Eu disse: procura entender o que eu estou falando. Você poderia adorar ao Senhor hoje sem tocar a sua bateria? E ele ainda ficou meio... Eu falei: vou explicar mais uma vez. Você poderia adorar o Senhor hoje sem tocar? Sentado ali na primeira fila e olhando os outros tocarem? Aí caiu a ficha. Mas ele era crente de verdade. Então ele olhou para mim e disse: acho que eu consigo, pastor. Eu disse: então hoje será assim. Você vai adorar a Deus sem tocar o seu instrumento. Meus irmãos, ele passou o culto todinho adorando a Deus, sentado ali e vendo seus colegas tocarem. Sabe por quê? Porque ele foi abnegado, porque conhece a Cristo Jesus. Aí você tem um músico que diz: pai, você tem chegado atrasado no ensaio toda vez é 10 minutos de atraso, aqui a coisa não pode ser assim. Não, então põe outro no meu lugar. E é assim, né? Em muitos lugares é assim. Eu não conheço essa igreja. Meus irmãos, há uma diferença muito grande em conhecer a essência de adorar, porque a essência de adorar nos leva muito além. E eu quero concluir dizendo o seguinte, e aqui está a chave de tudo, preste atenção, essa é a conclusão, aqui está a chave de tudo. Um adorador é feito por Deus na conversão. Um adorador não se torna um adorador.
Um adorador não é aquele menino que vem e pede ao pai ou ao tio um violão e ele começa a tocar e o pastor diz: nossa, como ele está tocando bem, vem tocar para nós. E essa pessoa vem, ela faz. Mas muitas vezes, pessoas estão servindo e nunca foram convertidos pelo Senhor. E isso precisa ser avaliado. Isso precisa ser avaliado. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Amém ou não? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Como é que o camarada vai ser respeitoso se ele não tem a referência de Cristo na sua vida? Como é que ele vai ser dócil se ele não tem a referência de Cristo na sua vida? Olha, quando eu estava viajando com a nossa banda, foram mais de 30 anos de trabalho. Mas antes de sairmos, nós tínhamos que trabalhar com a banda, com os músicos, com cada um. Eles tinham que aprender a como se portar no hotel, a como se portar na casa de uma pessoa. Eles tinham que saber até como usar o fone de ouvido. E não foi fácil. Não foi fácil. Porque o músico vem da igreja com alguns cacuetes. Vem. Na igreja ele pode chegar atrasado, porque a igreja não está pagando a ele. Ele não tem vínculo empregatício. Então ele chega atrasado e dá uma desculpa e pronto. Aí o líder diz para ele: olha, não usa o fone de ouvido desse jeito não, usa desse outro jeito. Não, aqui quem manda em mim sou eu. Mas eu tinha que dizer para eles: quando vocês usarem o fone, isso é uma coisa técnica, tá? Não tem nada a ver com a mensagem, mas só para vocês observarem. É uma coisa técnica. Você dificilmente vai me ver com 2 fones. E aos meus músicos eu sempre disse: use um fone com um monitor para você. Ou seja, vocês não estavam ouvindo aqui, mas eu estou ouvindo aqui o monitor com a contagem das músicas. Seria absurdo deixar aí para vocês toque, 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 mas na minha orelha está. Porque eu tenho que ter a medida certinha. Mesmo que eu não consiga ouvir todos os instrumentos com equalização perfeita, eu tenho aquela contagem. Mas eu também preciso ouvir o que está saindo lá fora. Você está entendendo? Então o músico, na minha concepção, ele precisa ter o retorno dele aqui, o monitor dele aqui, e ele está tocando, ele precisa ouvir aquilo aqui, a voz dele, ou lá o instrumento que ele queira, mas ele precisa fora estar sabendo o que acontece, porque o camarada do violão, desculpe, eu não guardei o nome dele, mas... Tiago? Então, só uma ilustração, tá, Tiago? Só uma ilustração, está lá atrás. El Bigodon. El Bigodon. Esse é seu apelido de hoje em diante para mim, né? Então, o Tiago, ele pega o violão aqui. Aí o Tiago, ele já combinou com o Vandinho lá atrás. Valdinho. Sorry. Mas aí, então ele pega o violão, aí ele fala para o Valdinho: sabe, esse sinal sobe, mais para mim. Aí ele está ouvindo legal, ele está todo bobo, só que lá fora ele não está. Aí quando ele faz o solo, ele acha que está legal. Olha, caramba, porque ele está ouvindo só ele aqui. Ou ele está com a ênfase nele, ele está todo bobo. E lá fora ele está murchinho, murchinho, murchinho. Então o músico, ele ouve um aqui. Os músicos, maior parte, não concordam comigo nesse sentido. Não tem problema, não tem problema. Mas eu faço a mixagem aqui, do meu monitor, e faço a mixagem lá fora. E eu dizia para o meu técnico: mais lá fora, mais lá fora, mais lá fora, ou então menos lá fora. Aí ficou equalizado. Agora o que o músico está escutando aqui dele, ele está escutando com uma coisa pessoal, mas ele está se ouvindo lá fora. Então ele tem a segurança que quando ele fizer o solo, ele sai.